Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Pires, sou o secretário-geral do IBEF São Paulo. Gostaria de agradecer aos nossos mantenedores pelo apoio que nos dão no cumprimento da nossa missão. Hoje teremos uma live patrocinada pela AWS, que muito nos honra com a sua presença. O tema dessa live será a importância do CFO na jornada da transformação digital, que terá a participação do Kleber Moraes, diretor-geral da AWS, da Helena Caldeira, CFO do Banco Inter, e do Diego Barreto, CFO e VP de Estratégia do iFood. Gostaria também de convidar a todos para assistir ao evento do Prêmio Equilibrista, CFO do ano, no próximo dia 10, entre 19 e 21 horas. Será um evento virtual, transmitido ao vivo pelo YouTube e Instagram. Como todos sabem, o Prêmio Equilibrista é um prêmio super importante do IBEF São Paulo. Hoje teremos o Kleber Moraes como moderador do evento e os painelistas Helena Caldeira e Diego Barreto. A Helena é CFO do Banco Inter, ingressou na instituição em 2016 como gerente de desenvolvimento de negócios, tendo sido indicada como superintendente em relações com investidores e planejamento financeiro em dezembro de 2017 e diretora de relações com investidores e planejamento financeiro em agosto de 2019. Antes de ingressar no Banco Inter, atuou como gerente de portfólio de renda fixa na Araújo Fontes e advisor de novos negócios no Grupo Ferreira Lopes. Graduada em Economia pelo IBMEC, com MBA pela London Business School e Certificate of Investment Manager pela Ambima. O Diego é mestre pelo IMD Suíça e bacharel em Direito pela PUC São Paulo, é atualmente CFO e VP de Estratégia do iFood, foi executivo da Suzano e Movile, também é mentor de várias startups da Endeavor, além de membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Dito isso, no final do bate-papo, teremos uma sessão de Q&A, sendo que as perguntas deverão ser encaminhadas via chat para o organizador do evento. Como vocês podem ver, existe no chat uma pessoa com o IBEF São Paulo organizador. Então, as perguntas devem ser encaminhadas para esse endereço do chat. Eu passo a bola agora para o Kleber, para que ele dê início ao evento. Espero que seja um evento muito interessante. Kleber, nós estamos muito honrados com a AWS estar aqui junto com a gente, viu? Marcelo, primeiro, obrigado. Eu que me sinto honrado em poder, primeiro, estar do lado de 3 clientes aqui. O IBEF é nosso cliente, a Helena no Inter e o Diego no iFood são clientes que estão conosco nessa jornada já há algum tempo. E o objetivo hoje, eu vou te contar um pouco como surgiu essa ideia de ter essa conversa. Recentemente, a gente tem conversado com alguns clientes, principalmente em alguns segmentos de indústria, onde o desafio do CFO, dentro de entender essa jornada, entender como ele trabalha em contabilização, entender o que realmente é isso. Eu tive a oportunidade de participar internamente de uma conversa com um CIO e um CFO, onde aflorou muito dessa a necessidade de entender o que está acontecendo. Tem um movimento muito forte acontecendo, e é um pouco disso que a gente quer conversar aqui hoje. Dito isso, eu conversei com a Helena e conversei com o Diego, eles falaram, poxa, vamos trocar um pouco de ideia, de contar do nosso lado o que está ocorrendo. E tem uma questão que, muito tempo atrás, a tecnologia era vista como um custo nas empresas. A gente tem aquela época dos centros de processamento de dados, de grandes estruturas, onde você tinha a tecnologia, não era uma simples área estratégica, era uma área só de apoio. Acho que essa percepção tem mudado, o CIO teve e começou a ter um papel-chave dentro dessas organizações para poder ajudar na inovação, ajudar a fazer algo transformacional. Esse movimento é um movimento de décadas, a gente teve aí o famoso bug do milênio, a gente tem a vinda dessa explosão de serviços digitais que colocou a tecnologia no centro. Que, a partir daí, nesse momento, o impacto nas finanças corporativas passou a ser muito forte. Ou seja, o investimento que é feito e tem que ser feito nessa infraestrutura, de ser robusta, de ser segura como todo, ele exige esse investimento muito pesado em software, instalação física que fica obsoleta, e essa é uma equação que ela não é simples de se resolver. A gente começa a ter essa discussão entre as áreas, e aí que vem o papel do CFO.
E no primeiro momento que a AWS, que a gente falou de evangelização, ele passou muito pela figura do RH, ajudando na cultura, ajudando na transformação, mas agora, mais do que nunca, o CFO tem um papel importante. Acho que pelo ponto de vista operacional, mas a possibilidade de mudar de CAPEX e passar a ter todo um investimento na parte de OPEX, além disso, acelerar a inovação, ele faz com que o papel de vocês seja fundamental nessa jornada. E aí surge a AWS. Aí eu queria começar a falar um pouco do papel que a gente tem dentro desse cenário, de poder ajudar dentro dessa transformação, ajudar dentro desse momento que tá existindo de uma maneira muito forte. Eu vou colocar aqui, acho que vocês já conseguem ver minha apresentação. Ou seja, aqui começa o poder da computação da nuvem. Aqui, nesse slide, vocês podem ver que hoje a gente tem uma infraestrutura de data center enorme, espalhadas por todo o mundo. No contexto, Brasil é uma das regiões, uma das 24 regiões que a gente tem no mundo. Uma região é uma concentração de zonas de disponibilidade, que no caso do Brasil são 3 zonas de disponibilidade, que são clusters de data center, e que provê essa jornada do que a gente chama da nuvem. E aqui um ponto interessante para colocar é que a AWS surgiu de uma inovação da Amazon. Ou seja, há 14 anos atrás, a Amazon descobriu que ela tinha um mecanismo interno de poder levar tecnologia como serviço para milhares de clientes. Isso realmente ajudou a transformar o modelo computacional. Acho que durante 7 anos a gente trabalhou praticamente sozinho, porque ninguém acreditava nesse modelo de nuvem, e a partir daí a gente começou a ter uma explosão de novos clientes que começaram a utilizar. Inicialmente foram as startups, que tinham todo o benefício que a nuvem provém, eu vou falar um pouco depois, mas logo depois várias outras empresas. O que a AWS fez no mercado de tecnologia é semelhante ao que aconteceu com a energia elétrica. Ou seja, no passado, no início, você tinha que ter o seu próprio gerador, você tinha um custo operacional de manter, de contratar, de fazer tudo isso, e a partir daí você começou a usar energia como utilities, ou seja, pagando conforme você utiliza. Foi isso que a AWS fez para a tecnologia, ou seja, a gente provê toda uma infraestrutura tecnológica de hardware, software, serviços como um todo, você pela internet, e você paga conforme você utiliza. Foi uma quebra de paradigma muito forte, e isso permitiu com que a AWS trouxesse, dentro do conceito maior da Amazon, a inovação. Ou seja, essa cultura de inovação que nos trouxe até aqui, que trouxe a Amazon até aqui, ela começa por essa obsessão pelo cliente, ou seja, iniciar todo esse processo com o cliente e trabalhar de trás para frente. Esse é o exemplo da própria AWS, exemplo da Amazon Go, de outras empresas que a gente tem no grupo. Esse pensamento de longo prazo, ou seja, trabalhar durante 7 anos fazendo uma jornada de inovação, traz o que a AWS permitiu ao mercado, e esse pioneirismo dentro desse contexto. E o grande pilar de tudo isso, e esse slide aqui a gente poderia falar por algumas horas, ele passa pelos princípios de liderança. Toda essa transformação que está ocorrendo, e a gente vai ter chance de conversar um pouco aqui com a Helena e o Diego, ele passa pelos princípios, ele passa pela cultura da empresa. Ou seja, ser obcecado pelo cliente, ter a confiança de momentos desses, seguir uma jornada e ter fornecedores como a AWS juntos para caminhar nessa jornada, contratar e desenvolver melhores. Está tendo uma mudança muito grande no mercado de tecnologia, onde o conhecimento passou a ser o grande diferencial para as empresas e para as pessoas. No nosso caso, por exemplo, todos os meus funcionários são certificados, inclusive eu tenho que fazer provas mensais que a gente tem que passar para seguir para o outro estágio, ou seja, é uma mudança muito forte na cultura das empresas. E esse é o grande pilar que vai trazer essa transformação digital. A gente coloca aqui, não existe algoritmo de compressão para a experiência. Ou seja,
AWS com os nossos 14 anos de experiência, ajudando milhões de clientes dentro dessa jornada, trazendo essa inovação com mais de 165 serviços, crescendo ao longo da nossa história. Hoje a nossa receita anualizada é acima de 40 bilhões de dólares, num crescimento acima de 20%. Então, esse é um novo mercado digital que a gente trabalha junto com vocês. E um ponto que tem muito a ver com a figura do CFO é isso. Ao longo da nossa história, desde 2006, a gente reduziu 85 vezes os preços que a gente leva ao mercado. Isso tem a ver com a cultura, isso tem a ver com promover com que realmente a utilização da nuvem seja diferencial de inovação para os clientes. Quais são esses benefícios que a gente tem levado ao mercado? A nuvem foi um grande habilitador para a inovação. Que no principal ponto que a gente coloca e os clientes trabalham nessa jornada, a primeira é a agilidade em poder desenvolver novos produtos, agilidade em poder desenvolver novos negócios, a tomada de risco, ou seja, hoje é muito simples você começar um novo projeto, começar uma nova empresa, o risco é muito pequeno porque o investimento inicial é muito pequeno. Essa elasticidade, a gente vai ter a oportunidade de falar tanto do Inter quanto do iFood na questão de elasticidade computacional, você poder usar uma quantidade grande de infraestrutura tecnológica, de banco de dados, de capacidade de CPU para poder escalar em picos, como o iFood tem numa sexta-feira à tarde, e no momento seguinte você não ter essa necessidade e não pagar por isso. Redução de custo é efetiva, a redução de custo que a nuvem traz como benefício, mas mais do que tudo, e talvez o mais importante, essa capacidade de inovação, capacidade de poder fazer novos produtos, de trazer novos serviços e ter esse alcance mundial em minutos. Acho que aqui grandes exemplos que a gente tem dentro desse contexto também, além dos dois clientes que estão aqui, é uma Vetex que está atingindo clientes globalmente, é o Gympass que está indo para uma jornada digital global, é a Hotmart, ou seja, é tudo isso esse benefício que a nuvem traz. E como negócio, o que a gente atua e trabalha para atender? Primeiro, aumento e criação de novas fontes de receita. Esse é fundamental, principalmente nesse modelo, melhorar essa eficiência operacional e financeira, mas mais do que isso, diminuir o risco do negócio. Esse é o principal objetivo de tudo que eu falei dos benefícios que a gente endereça com relação ao negócio. Isso a gente faz, e esse é um mecanismo interno que a gente faz de trás para frente. Diz que a gente trabalha working backwards. Primeiro vê a necessidade do cliente e trabalha de trás para frente, muitas vezes fazendo um anúncio de imprensa de como seria daqui a 3 anos, o que eu queria que a minha empresa tivesse anunciando ao mercado, e eu faço isso junto com os clientes, trabalhando com eles dentro desse modelo. A gente tem vários exemplos disso, e é isso, 90% do que a gente desenvolve a 4 mãos, a gente desenvolve junto com os clientes. Isso daqui é uma tendência para só colocar para vocês que a gente tem aí um crescimento de quase 28 vezes mais rápido da infraestrutura de cloud do que servidores e infraestrutura tradicional. O Gartner coloca que hoje de 4 a 10% dos investimentos em tecnologia são feitos em nuvem. Espera que até 2025 isso seja algo como 30 a 40%, ou seja, tem um mercado com um crescimento muito forte. E aqui é um pouco de um estudo que a gente fez que mostra os dados de redução de custo de 1.036 migrações. Ou seja, nós tivemos em todos os clientes 19% de redução nos gastos de estrutura, mas mais do que isso, 42,4% de redução no gasto geral por usuário. Acho que esse daqui é o principal, talvez, motivador de uma jornada digital, mas o principal resultado de tudo isso é, com certeza, a inovação e a digitalização.
É para isso que a gente coloca, ou seja, a migração para a AWS cria valor além dessa redução. Primeiro, economia de custos, com redução do TCO, esse aumento de produtividade da equipe para poder gerar mais negócios e não estar preocupado com uma infraestrutura física de tecnologia, essa resiliência de melhorar o SLA, de diminuir a redução como um todo e acelerar essa implantação de novos aplicativos e novos negócios. Acho que esse é o grande valor que a gente coloca aqui. Por último, esse daqui é o que a gente tem de clientes. Eu mencionei os 3 clientes aqui que me dá orgulho de estar junto, mas a gente tem de clientes realmente como o IBEF, que é um cliente importante, talvez com um consumo menor, o Inter e o iFood, que são clientes que têm já uma jornada digital mais longa, e vários clientes, eu acho que esse é um ponto fundamental, vários clientes que começam a seguir essa jornada. A gente tem um exemplo de uma Natura que está fazendo toda uma parte de migração, uma Petrobras BR que vem nessa jornada trabalhando para seguir nessa digitalização, ou seja, a maioria do que a gente chama dos unicórnios brasileiros, eles estão conosco da AWS, assim como milhões de clientes globalmente. Então, esse é um ponto que a gente tem orgulho de ser, pelo 10º ano consecutivo, reconhecido como melhor infraestrutura de nuvem do mercado, e é esse que eu queria dividir com vocês. Queria dividir com vocês que existe uma transformação ocorrendo, que a AWS tem sido um grande habilitador de tudo isso que tem ocorrido, e a gente está aqui. Ano que vem a gente faz 10 anos de Brasil. Final do ano passado a gente anunciou um mega investimento de alguns bilhões aqui para aumentar essa infraestrutura, para trazer segurança, para trazer disponibilidade, para trazer resiliência aos negócios, mas mais do que tudo, para já passar a bola para a Helena, de tudo isso que eu falei, o papel do CFO ele é fundamental para isso. Ele é fundamental para entender como essa equação é feita, como trazer vantagem, como sobreviver. Eu diria que a palavra aqui agora é como sobreviver num novo momento como esse, porque é muito difícil, e eu já fui board de algumas empresas, é muito difícil muitas vezes você estar sentado no board e entender o que está acontecendo, entender quando alguém vem falar para você dessa transformação, desse modelo, você sabe que é necessário tomar uma decisão, mas muitas vezes você não sabe qual é o caminho. É um pouco disso que a gente vai falar hoje, conhecer esses caminhos e dar sequência. Então, queria agradecer a todos vocês essa oportunidade e aí já aproveitar e passar a bola para a Helena, para ela contar um pouco desses desafios, como é que tem sido com o Inter. Muito obrigado. Até já. Obrigada, Kleber. Prazer participar. Obrigada, IBEF, pelo convite para participar aqui nesse painel. Prazer participar aqui com você também, Diego. Eu acho que, né, à medida que o Kleber foi falando, eu começava a ver como foi o nosso processo, a nossa decisão para ir para a nuvem, né, e ser o primeiro banco no Brasil e na América Latina a mudar, né, 100% para a nuvem com a AWS. E foi um processo realmente novo, né? Assim, por mais que a gente já visse várias empresas mudando de servidores on-premises para a nuvem, em instituições financeiras, isso aí era menos trivial, né? Hoje tem ficado cada vez mais, mas realmente era menos trivial. E a gente tinha até uma questão assim de trabalhar com o regulador para dar confiança de que isso era possível. Então, foi um processo realmente fundamental para a nossa transformação digital. Quando a gente começa a olhar assim, para o que o Inter cresceu, né, e desenvolveu, tanto no número de clientes, mas também em número de serviços prestados, se a gente não tivesse hoje numa estrutura tão flexível quanto a nuvem, né, a AWS consegue nos trazer, a gente não estaria onde a gente está. Né? Só dando um exemplo, só dando um pouquinho de contexto para quem não conhece o Inter
um dos principais bancos digitais, né, do Brasil. A gente foi fundado como banco, né, como instituição financeira lá em 94, mas em 2015 a gente fez a nossa transformação e fez, a gente mudou o nosso modelo de negócio para virar um banco de varejo. E só fazia sentido virar um banco de varejo realmente fazendo um banco digital, né? Não fazia o menor sentido a gente começar a abrir agências pelo Brasil todo. Então, a gente fez isso simplesmente porque a gente tinha acesso à tecnologia na época. E uma das coisas que foi fundamental para a gente foi que, para a gente, já que a gente ia ser um banco digital, a nossa estrutura de custos ia ser muito mais enxuta, né? A gente ia ter escala e a gente ia conseguir servir clientes no Brasil todo de um só lugar, a gente ia ter uma capacidade realmente, né, a estrutura muito mais enxuta para a gente servir esses clientes. E por causa disso a gente conseguia, então, prestar serviços mais baratos, né? A gente não queria ficar com esse ganho econômico do uso da tecnologia somente para a gente. Então, no conceito de disrupção, a gente pensou, poxa, é fazer algo melhor e mais barato, porque a gente não pode fazer isso com serviços financeiros. Então, o nosso propósito, né, e nossa proposta de valor foi ali criar um banco digital completo e gratuito. E a gente só conseguiu fazer isso por causa de tecnologia, com certeza. A gente também evoluiu, então, o nosso modelo de negócio e evoluiu também a quantidade de clientes que a gente servia. Então, assim, no início de 2016, quando a gente lançou o nosso app, a gente tinha ali cerca de 10 mil clientes correntistas, enquanto hoje a gente já está batendo a casa de 8 milhões de clientes, né? Então, com cerca de 8 milhões de clientes, então realmente assim, um crescimento muito forte aí nesses últimos 4 anos. E aí, dando só um panorama assim, da importância de termos um ambiente flexível, a gente, lá atrás, quando a gente começou a querer virar um banco digital, a gente tinha lá um PowerPoint bonito, a gente queria começar a virar emissor de cartões, ou Master ou Visa, né? Mudar o cartão para a gente começar a operação de cartão de débito e crédito, de fato. E aí a gente tinha um super plano de negócio que a gente chegaria a 200 mil clientes em 2020. Então, assim, realmente essa margem de erro que a gente pode ter no cenário que a gente está hoje, né? Então, 200 mil clientes a gente chegou em 2017, a gente chegou a 200 mil clientes em meados de 2017. Hoje, né, final de 2020, a gente está com um pouquinho mais, chegando aí nesses 8 milhões de clientes. Então, assim, mostrando para a gente assim, a importância de ter um ambiente flexível, não só para conseguir nos servir nessa escala e a gente poder crescer sem nos preocupar com se o nosso ambiente, né, se a gente vai ter força computacional e espaço para servir tantos clientes, mas também nos permitir desenvolver diferentes produtos em paralelo, né? Eu acho que também uma outra marca do Inter foi o quanto a gente ampliou a gama de serviços ofertados ao longo desses últimos anos e como a gente foi testando novos produtos, novas soluções ao longo dos últimos anos, né? Então, hoje a gente até se chama muito mais de Inter do que Banco Inter, a gente está mudando a nossa marca, porque a gente deixou de ser só um banco. Hoje a gente consegue oferecer, né? A gente é uma plataforma que presta serviços financeiros e não financeiros para os nossos clientes. Da parte não financeira, um ano atrás a gente lançou o nosso shopping, que seria tipo, uma plataforma de conexão e de distribuição para os mais diversos e-commerce e varejistas do Brasil que estão conectados aqui na nossa plataforma. Então, assim, esse processo, né, vou resumir aqui para passar a palavra, mas esse processo, né, ter a tecnologia ancorada e como base do nosso negócio foi fundamental para a gente estar aqui. E aí, isso aí, claro, afeta de todas as formas o papel do CFO, né? Desde da mudança de CAPEX para OPEX, que o Kleber comentou na fala inicial, mas também a questão assim, de previsibilidade, de realmente não ter isso como uma barreira,
né? Então, assim, a gente realmente poder focar no negócio, focar nas linhas de negócio que a gente quer crescer, que a gente vê valor, e não pensar que a gente tem restrições e ficar pensando em como que a gente vai prever a quantidade, né, de espaço ou de tecnologia que a gente precisa para aí depois a gente pensar no negócio. Vira o contrário. Muito bom, nós vamos voltar a falar desse assunto. Agora eu queria pedir ao Diego, conta um pouco dessa jornada para nós. Claro, Kleber. Bom, primeiro, bom dia a todos. Prazer estar falando aqui com vocês. Prazer, Helena, conhecê-la aqui, ainda que virtualmente. Somos agora colegas de pandemia, mas em algum momento vamos nos encontrar. A nossa história ela é um pouco diferente do Inter, o que é natural. Acho que não é uma questão de certo ou errado. O Inter, naturalmente, é uma empresa que vem de um tempo de vida, de um histórico maior que do iFood, né? O iFood é uma empresa recente, uma empresa de nem 10 anos, estamos completando logo mais 10 anos, e uma empresa que nasce já no mundo digital, né? Então, para nós, o processo ele é um pouco diferente, porque o momento era diferente. Eu diria, Kleber, que a discussão de cloud, ela é uma discussão que ela gera uma certa estranheza na prática, né? Porque é difícil enxergar uma tendência, reconhecer uma tendência sobre a qual não existe discussão, não existe literatura no mundo hoje dizendo não vá para o cloud. Não existe isso. Então, é difícil até discutir o cloud, porque ou as motivações, porque esse é um processo natural da sociedade, é um processo natural das empresas, e é um processo que, na prática, quem não fez esse movimento não está pensando, está atrasado. São questões diferentes. E aqui, de novo, assim, eu sei que pode parecer um pouco agressivo, um pouco provocador, mas eu acho que o ponto é gerar o debate, né? Acho que a gente está aqui para gerar o debate, não para, enfim, só para... Então, a gente vê esse movimento como um movimento mandatório, né? Então, a brincadeira que eu sempre costumo fazer quando eu falo de cloud com alguém é assim, cara, você usa celular ou smartphone? Você não tem opção. Você tem que usar smartphone. Você pode até não querer uma série de aplicativos, uma série de notificações, uma série de usabilidades, respeito. Mas não dá para abrir mão de um smartphone no mundo de hoje. Então, a gente, no Brasil, se acostumou a ter um nível de competitividade na economia muito baixo. E para quem talvez levante a mão e diga, nossa, cara, meu setor é super competitivo, eu sugeriria dar um pulinho nos Estados Unidos, na China, para entender o que é nível de competitividade. E os números estão aí. Se a gente olhar qualquer número de qualquer instituição séria, de qualquer think tank, a gente vai ver que o Brasil, infelizmente, tem um nível de competitividade ainda muito baixo. Por que a gente tem isso? Porque a gente nunca se preocupou com produtividade. A gente nunca se preocupou em competir num nível que o meu competidor não compete. Logo, ter uma vantagem competitiva, ter um diferencial competitivo, entre outros conceitos aqui. E aí o que aconteceu aqui, pelo menos da forma como a gente enxerga, o Brasil foi deixando esse sistema legado, que é natural. Em algum momento todo mundo teve que ter um servidor. Simplesmente se perpetuar porque a necessidade de competir era baixa. O Brasil é um país muito fechado, né? Muito pouco acordo bilateral, muita tarifa, muita barreira de entrada para se competir aqui dentro. E aí a gente viu essa perpetuação. Quando a gente começou o iFood aqui, a gente entrou bastante nessas discussões. Para nós, na prática, todo esse contexto que eu estou colocando aqui empresarial, a gente viu isso como uma forma de ser mais competitivo ainda. Mas não porque usar cloud nos faria muito diferente do mundo, mas nos faria diferente da maioria das empresas aqui. Para nós, Kleber, o cloud ele não é uma discussão de quanto, ele é uma discussão de o que eu preciso fazer para ter o melhor possível agora. Por quê? Porque ele virou o oxigênio de modelos de negócio que precisam ser ágeis, né? Tudo que a Helena contou aqui na prática é sobre agilidade, é sobre pegar um modelo de negócio que vinha para cá e falar, olha, acho que tem que ser para cá agora, né? Isso existe aqui para nós, talvez menos perceptível, porque a mudança da Helena ela é mais clara, mas para nós aqui sair de um modelo de negócios que inicialmente era só restaurante e o cliente, ir para o modelo de negócio em que eu trago a parte da logística, ir para um modelo de negócio em que eu saio do long tail, restaurantes, super fragmentado, para supermercados, ir para o business de vale refeição,
ir para o business de ERP de restaurantes, está lá na boca do caixa do restaurante, ir para o business de payments. Isso tudo aconteceu no espaço de 3 anos. Tudo que eu contei aqui agora, exceto o restaurante, que é a nossa origem com o cliente, aconteceu no espaço de 3 anos. No modelo de servidor, você não faria isso. Por 2 motivos muito claros. Primeiro, você tem ambientes de testagem muito mais flexíveis e inteligentes no cloud. Então, isso te permite entender o seu produto, entender a sua jornada de forma antecipada, logo você chega mais preparado para o mercado, logo você é mais competitivo. E o segundo ponto é, você nunca consegue dimensionar o sucesso das coisas. E se você sai e tem um sucesso estrondoso, o cloud te permite simplesmente acelerar. Se você sai e não tem um sucesso estrondoso, o cloud te permite estacionar esse carro, levar ele para a garagem e consertar uma série de coisas até achar o modelo perfeito. Então, para nós, isso, veja, é um negócio meio louco, assim, eu costumo dizer assim, o cloud para mim é higiênico, não é um diferencial, é higiênico, se você não tiver, não dá para existir. E aí, Kleber, eu deixaria inclusive uma provocação muito forte nisso, que é assim, a gente no Brasil tem uma régua muito baixa para tecnologia. Por algum motivo, a gente acha que... Vira e mexe eu vejo alguns números. Não, o Brasil é um dos países que mais investe em tecnologia. É evidente, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, 11ª agora. É evidente do ponto de vista absoluto, você sempre vai ser um dos maiores investidores. É uma questão matemática. O ponto não é esse. O ponto é, do ponto de vista relativo e do ponto de vista de gerar vantagens competitivas, o Brasil não é um dos países que mais investe em tecnologia. E aí a gente, então, se acostuma com uma régua muito baixa para essa discussão. Né? Você pega, por exemplo, aqui durante a pandemia, a gente viu inúmeras matérias de jornais dizendo assim, mas essa empresa X aqui, ela agora fez uma revolução digital no seu negócio durante a pandemia. Essa empresa Y mudou com a pandemia. Pessoal, isso é motivo de vergonha, com todo respeito. Com todo respeito. Sabe por quê? Porque essa mudança, ela tinha que ter acontecido há 10 anos atrás. E está aqui um ótimo exemplo que é o Banco Inter. Não, mas é porque você é uma empresa, é uma startup novinha, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com compreender o contexto. Está aqui o Banco Inter. Nasceu lá atrás, reconheceu a mudança e fez a mudança. Só que a gente faz o quê? A gente olha para uma pandemia que te coloca um revólver na cabeça, muda, porque você tem um revólver na cabeça, e acha isso bom. Não, isso chama sobrevivência. Isso é diferente de construir estratégia. Isso é completamente diferente. Então, para nós, a jornada ela é na origem, respondendo sua pergunta de forma pragmática. O que a gente... Acho que só para fechar aqui, então, como é que a gente olha para o cloud hoje? O cloud hoje é a minha principal ferramenta de testagem. Ela é a minha principal ferramenta de me permitir comprimir, descomprimir com muita velocidade para entender de uma forma muito ágil se uma coisa é boa ou ruim. Diferente da lógica do servidor, você fazia um projeto, falava, eu preciso disso, pegava um orçamento, e aí você entrava, você tinha vergonha de voltar atrás e falar assim, então, dimensionei mal, o projeto foi uma merda, então pode pegar de volta aí o orçamento. As pessoas não faziam isso, ao contrário. As pessoas diziam, mantém aí para formar o baseline para o ano que vem do orçamento. É o que eu chamo de pequenas fraudes corporativas consentidas. No cloud você não tem isso, porque o modelo é tão ágil, ele é tão dinâmico, que você rapidamente vê, foi bem, não foi bem, tira, põe, tira, põe, tira, põe. Claro que qualquer CFO mais tradicional vai dizer assim, mas você perde previsibilidade da tua linha de despesa. Para todos eu respondo assim, você prefere ter previsibilidade de despesa ou previsibilidade de ter uma estratégia com capacidade de adaptação às necessidades de competição de mercado? O meu problema como CFO não é pegar a despesa na origem, é pegar o valor da empresa na consequência. Na origem, se eu pegar, eu vou fazer dessa empresa aqui a empresa mais simples e arcaica do mundo. Mas se eu pegar depois, o que eu vou dizer na prática é, o cloud te ajudou a fazer isso? Ótimo, cadê o valor disso agora para o cliente? Cadê o valor disso para a empresa e como é que isso se reflete na geração de valor da empresa? Então, é um pouco de como a gente tem enxergado essa jornada, Kleber. Perfeito e brilhante a conversa de vocês dois, e começa a ter algumas perguntas aqui, e tem uma aqui um pouco direcionada para a Helena, de qual que, na sua visão, o papel e a importância do CFO nessa jornada? Do que você viveu no Inter, dessa transformação de sair do ambiente on-premise para a nuvem, qual foi o seu papel? Qual o papel que vários CFOs estão nos escutando aqui? O que você aconselha para eles a tomar a liderança nesse processo?
Acho que tem muito a ver com um ponto que o Diego trouxe da previsibilidade, né? Como que a gente vai né? A gente tem que ajudar a companhia a se reestruturar e, assim, e claro que pensando nesses ambientes de teste ou de teste de novos produtos e de novas funcionalidades, é medir a qualidade daquele projeto específico. E a tecnologia vai virar um custo de servir, basicamente, né? Então, assim, a gente entra com a tecnologia com um custo de servir, mas ela é parte do que forma a margem, mas ela não vai ser aquele custo fixo que vai estar ali, ela vai virar a parte variável ali do nosso negócio, né? Então, como assim, o nosso papel vem muito de como a gente levar isso para as áreas de negócio, colocar essa mentalidade, né, ajudar as pessoas a construírem esse novo racional, né, não pensando em tecnologia como uma base de custos fixos, mas como a margem do produto. Se o produto, e aí isso também é claro, a gente vai usar muita tecnologia e a gente vai ter um gasto maior se o produto for escalável, se o produto, né, se a gente realmente precisar escalar o produto, etc. Ou até para uma solução de problema. Então, vamos supor que a gente está com um sistema que ele está um pouco, assim, cresceu mais e ele ainda está um pouco lento, a performance. Então, vamos dar poder computacional ali para solucionar o problema também. Então, isso aí acaba sendo uma solução, mas a gente tem que trabalhar sempre em conjunto, realmente, e pensando nisso muito mais como um custo variável, tanto por volume de clientes, quanto por volume de produtos, né? Que são onde, assim, entender o racional de onde realmente tem a necessidade de uso de tecnologia. Eu acho que isso aí é o fundamental. E aí, assim, e pegar também para a gente, assim, o benefício, né? Aí o inverso também, né? Como tecnologia consegue ajudar o CFO, né? Então, assim, muito como que a gente consegue fazer, né, ter mais previsibilidade, a quantidade de dados que a gente consegue ter acesso de forma rápida, para a gente também ter previsibilidade. Eu acho que também, assim, ao mesmo tempo que antes tinha lá uma base de uma estrutura mais fixa de tecnologia, de custo de tecnologia, então para toda a parte orçamentária relativamente simples, mas em compensação agora a gente também consegue fazer a previsão de orçamento aí, ou de projeções de receita também, muito mais, de forma muito mais ágil também, de pegar todas as informações, pegar dados históricos, ver o comportamento, ver o que, né, e sem a restrição de falar assim, olha, eu só posso vender, é como se a gente não tivesse estoque, né? Então, assim, eu posso vender o quanto tiver demanda, né? Eu não tenho mais um estoque falando assim, eu posso vender até X. Não, eu posso vender se os clientes quiserem X ao quadrado, a gente consegue entregar, né? Então, acho que isso aí é muito bom, a gente consegue ir ajustando os nossos modelos, assim, fazendo os forecasts, né, com espaços mais curtos de tempo, mas realmente é uma mudança de mindset, né? É uma mudança de padrão de uso da tecnologia e enxergar isso aí realmente como um custo variável e não necessariamente como um custo fixo. Legal. E falando em mindset, Helena, eu queria perguntar para o Diego assim, ele saiu de uma Suzano, uma empresa, uma indústria, né, e veio para um mundo mais nervoso. Então, como é que você vê o aspecto cultural, Diego? Tudo que a gente falou aqui, a cultura, ela está no centro de tudo isso. Como é que você vê esse desafio cultural para as empresas entrarem nessa jornada? Kleber, eu sempre trago de volta assim, para o histórico, para a lógica econômica, porque na prática nós não somos isolados aqui, né? Toda a conjuntura no seu entorno explica muita coisa das decisões que um país, uma sociedade, empresas, pessoas tomam. O Brasil, historicamente, Kleber, ele não é um país de geração de valor agregado. Ele é um país de venda de commodity. A gente precisa entender isso. Ah, não, mas a minha empresa aqui faz um negócio super legal. Beleza, a sua empresa é uma exceção. Do ponto de vista de matriz econômica, o Brasil é um terrível gerador de valor adicionado. O que isso significa?
Significa que ao longo do tempo a gente criou uma cultura empresarial no Brasil em que a gente trabalha pelo custo. Então fica todo mundo com o olhar no custo e todo mundo esquece da diferenciação de produto, diferenciação de serviço, soma de produto mais serviço, solução. Todo mundo esquece disso. O que acontece na prática é que a gente, ao longo do tempo, gerou, como é um mercado com baixa competição, serviços muito mal prestados. E pessoal, para quem acha que tem algum exagero, é só a gente lembrar o que a gente acha dos bancos ao longo da história do Brasil. O que a gente acha das empresas de telefonia ao longo do tempo no Brasil. O que a gente acha de um monte de coisa. Sabe qual é o efeito colateral? O efeito colateral é a lei. Porque as empresas não têm uma visão de valor agregado, de diferencial competitivo na ponta do consumidor, o Estado fica criando 339 mil leis para não permitir as empresas fazerem como elas faziam. Então, por que existe um PROCON? Vai procurar PROCON nos outros países do mundo, dos desenvolvidos, onde tem uma competição brutal. É difícil achar uma estrutura como o PROCON. Aqui tem que ter, sabe por quê? Não tem competição, o cara te coloca uma faca no pescoço e fala, esse é meu preço com esse serviço. Então, o Brasil, eu chamo isso de velha economia, Kleber. São empresas e a grande maioria do Brasil que se utiliza de ferramentas, noções, conceitos antigos e se utilizam de pouca tecnologia. O que eu chamo de nova economia, que é esse mundo que eu estou aqui, que a Helena está aí no Inter, são de empresas, e veja, nova economia não tem a ver com startup, tem a ver com o conceito, tem a ver com você se utilizar de ferramentas, frameworks, mindset, tomadas de decisão ligadas a conceitos modernos, a conceitos contemporâneos. Então, acho que a grande mudança é exatamente essa. Então, eu vou dar um exemplo do papel. Se eu te falar que o Brasil é o maior exportador de celulose e o Brasil é um dos maiores compradores de papel, a pessoa não acredita. Então, deixa eu entender. Você exporta a celulose e depois você compra o papel de volta? O Brasil faz demais isso. Por quê? Porque a gente não adiciona valor. A gente não aprendeu a adicionar valor. A gente não aprendeu a se diferenciar na ponta. As empresas da nova economia, elas têm uma visão diferente. Elas têm uma visão assim, cara, na prática, a tecnologia ela fica acessível, a tecnologia ela é disponível para todo mundo. O que eu estou fazendo de tecnologia, a Helena pode estar fazendo e vice-versa. Se eu não estiver fazendo, eu olho para a Helena e falo, pô, isso aqui é animal, hein? Deixa eu fazer isso aqui também. Você traz pessoas capazes, dá as ferramentas capazes, traz uma estrutura de cloud capaz e você consegue desenvolver. Então, na prática, você tem uma necessidade de constantemente estar evoluindo nesse tipo de ferramenta como essa que a gente está discutindo aqui. Então, na minha vida pretérita, essa discussão era uma discussão de custo. Ah, não, mas isso, o handover aqui vai custar muito caro. Eu sei, mas e depois? Não, depois a gente descobre como o mundo é lá na frente. Então, é uma discussão mais de foto e menos de filme, né? Você vê muito do que eu falei aqui, do que a Helena falou, é uma discussão mais de jornada, né? Éramos assim, pensamos nisso e nos tornamos aquilo. É uma discussão mais de jornada. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Tem uma questão de mindset em função dessa conjuntura no entorno da história do Brasil. E pessoal, para quem às vezes fica meio incomodado com algumas afirmações dessas, isso não é uma teoria minha, tá? É só ler um pouquinho aí da literatura econômica brasileira que está escrito lá. Eu só estou repetindo aqui, papagaio de pirata. Legal, legal. Helena, tem uma pergunta aqui do Christian Benavides, que ele fala, como você realiza a análise de payback no investimento da cloud? Bom, isso vem muito... Bom, nossa, essa é até difícil. Eu acho que, como o Diego colocou, a gente é necessária, né, a ida. Eu acho que assim, o meu payback, se eu falar não necessariamente de cada produto em si, mas se eu falar de valor de negócio, acho que a gente só está aqui porque a gente estava no cloud, né? Nem em cloud, pensando no nosso modelo de negócio. Mas assim, sendo mais pragmático assim, do dia a dia, uma vez que, né, claro que mudar para cloud não é simplesmente pegar todos os próprios sistemas e jogar lá, né, e depois está tudo rodando. Claro que a gente tem que mudar a forma com que a nossa tecnologia trabalha, como que a gente adapta os sistemas legados para conseguirem se conectar, né, num ambiente de nuvem. Assim, o código ele vira diferente, né? Então, assim, a forma da gente desenvolver fica diferente. Mas é basicamente isso. Uma vez que fez essa mudança,
Depois, o payback vai ser muito assim, o payback do produto em si, né? Então, assim, como eu disse, é muito com base desculpa, como de analisar isso como um custo variável, né? Então, assim, vai estar dentro da definição do produto. Então, a gente vai ter, sim, que prever que a gente vai ter que ter uma instância, que vai ter algum custo fixo, e depois vai ser muito por uso e por transação dos dados, etc. Então, isso aí, a análise do payback, ela não muda, no final das contas. Acho que muda muito mais eu tenho a capacidade, né? Hoje eu já estou com uma equipe que vai trazer né, que vai conseguir mudar a forma de usar a tecnologia. Acho que esse é o ponto-chave. Acho que, assim, realmente pode ser uma dor fazer, né, essa primeira transição, porque realmente muda a forma de se trabalhar, mas depois disso também é super simples, porque a mudança já foi feita e aí a gente vai ter que trabalhar em cima de geração de eficiência, né? O payback também, eu acho que assim, a gente pega, por exemplo, como que o uso de cloud nos ajuda também a trabalhar muito mais em cima de ganhos de escala, né? Então, assim, não necessariamente da tecnologia em si, apesar de, mesmo na tecnologia, como o Kleber disse, é até um propósito, né, de sempre ir reduzindo os custos desses serviços à medida que a gente vai tendo mais adoção, mas isso também permite para a gente ganhos de escalas em outras esferas, né? Então, se eu uso mais de algum outro determinado serviço para a gente, por exemplo, como banco saques, quanto mais saques eu faço, menor o custo por saque, né? Então, isso aí também é fundamental para a gente nessa esfera, e aí pensando realmente dos ganhos econômicos e financeiros de se estar em cloud. E aproveitando essa mesma pergunta, como é que você calcula o payback do teu business? Para mim, cortou o comecinho da sua frase, desculpa, você pode repetir? Aproveitando essa mesma questão, como é que dentro do iFood você olha a questão de payback do investimento? Então, cara, a gente não olha. Sabe por quê? É meio louco dizer isso, né? Mas olha só, e aí eu quero ser bem consistente com o que eu estou dizendo aqui. A gente está falando de agilidade, de inovação, de botar um produto na rua e falar, eita, deu merda, isso aqui está horrível, volta de novo, deu certo, escala. Veja, existe um nível de incerteza muito grande em empresas que apostam muito no processo de business development, de inovação tecnológica, de ajuste de produtos e serviços pela leitura do comportamento do cliente. Quando você faz isso, você assume o trabalho com a incerteza. E ao assumir o trabalho com a incerteza, você não consegue fazer... Naturalmente, pessoal, eu estou pegando aqui o meu caso, tem casos e casos, né? Tem empresas que têm um perfil diferente, estou falando aqui do meu. Você não consegue fazer o cálculo no Excel, porque eu não sei o resultado desse negócio. Então, a gente tem uma visão um pouco diferente. A nossa visão é assim, saiba fazer muitas coisas de uma forma inteligente. Rápidas, pequenas, baratas, simples, imperfeitas. Descubra os resultados, vá eliminando aquelas que ficaram para trás, vá melhorando aquelas que ficaram para frente, e aí escale no final aquela que deu certo. Veja, na prática, se você tiver um processo racional de só escalar efetivamente aquilo que você está muito confiante que vai dar certo, você não precisa fazer payback, você vai ter resultado, só se estiver fazendo pricing errado. Então, para nós, assim, a gente nunca fez uma análise de payback aqui, zero análise de payback, nunca. Por quê? Porque eu não boto um produto na rua e um caminhão. Eu boto umas coisinhas na rua, testo, vejo, vou para trás, ajusto. Na hora que eu começo a rodar 3 KPIs muito importantes que me dizem tem Product Market Fit, aí eu aperto o acelerador. Só que aí, se tem Product Market Fit e o cliente está disposto a pagar o preço daquele produto, você vai ter retorno. Você não precisa nem calcular. Você pode, é evidente que você pode calcular depois, você pode enxergar isso depois. Mas esse processo para a gente antes, ele mata o processo de inovação. Veja, toda vez que alguém diz para mim assim, como é que você calcula a tira ou payback de um projeto de inovação, eu digo, é impossível você estar falando de inovação me fazendo essa pergunta. Por quê? Porque sem inovação você não sabe o que vai acontecer. Por isso que, de novo, volta para a casinha, bota pequenininho e faz, e aí o cloud, de novo, vem com essa flexibilidade. Mas, pessoal, eu quero deixar claro, essa é a minha realidade, tem empresas que são diferentes. Elas têm o próprio caso da Helena aqui,
ultra regulado. O meu não é ultra regulado, então naturalmente ela tem características completamente diferentes aqui do nosso negócio. Legal. E tem uma aqui para você do Ednardo Azevedo. O papel do CFO hoje não é apenas de olhar números, mas de olhar e suportar a implementação da estratégia. Para empresas mais tradicionais, conservadoras, como o CFO pode influenciar nessa mudança de mindset e implementação de tecnologia como o cloud? Bom, vou tentar colocar aqui um pouquinho a minha visão. Acho que vem muito de como a gente provoca a geração de resultados, né? Então, acho que um dos papéis do CFO, pelo menos do meu, é a gente provocar o tempo inteiro as áreas de negócio e definir estratégias em conjunto com os donos de produto, com os times comerciais, etc. Então, acho que é muito em cima de provocação e pensar em como a gente pode pensar do nosso negócio de uma maneira diferente, né? Fazer as coisas como sempre foram feitas é o caminho mais adequado, ou a gente vai dar o conforto para que as pessoas possam ir testando, que possam ter falhas ao longo do caminho, né? Então, realmente, eu acho que é por isso que a mudança é muito mais cultural e não necessariamente de um papel só de um CFO, mas se o CFO consegue dar conforto para as áreas de negócio de que ele também está tranquilo de não ter essa previsibilidade, tudo totalmente, né, assim, só olhar os números, né, que ele também está confortável em testar novas soluções, e aí, né, pegando ali o exemplo do que o Diego falou, de testar diferentes iniciativas, e aí escalar o que realmente fizer sentido, isso já vai estar sendo um excelente papel, né? Eu acho que esse aí é o ponto fundamental. Além disso, também é pensar assim, tecnologia também, né? O que mais está dentro dessa esfera? Toda a parte de análise de dados, toda a parte de modelos preditivos, né? Assim, tudo isso é possível somente por causa de tecnologia, né? Se a gente for pensar assim, fazer um modelo, no nosso caso, né? Uma análise de crédito, um modelo de crédito, quando a gente, anos atrás, né? Sem o uso de muito poder computacional, a gente não conseguia fazer modelos complexos e com diversas variáveis, a gente tinha que simplificar mesmo. Né? Hoje você já consegue fazer testes de diferentes modelos com diferentes inputs, e aí eu acho que isso aí também o nosso papel também de pensar a tecnologia não só de algo que vai ser escalável, mas como a gente também consegue trazer o uso de dados para o nosso dia a dia, previsibilidade, modelos que a gente até ajuda a dar confiança para as áreas de negócio. Eu vou pegar esse gancho da Helena aqui, Diego. Recentemente a gente fez um trabalho aí junto com vocês de análise de dados dos restaurantes integradores. Você pode contar um pouco no contexto do iFood, porque dados é o novo petróleo, e esse daí está virando já jargão, mas hoje a quantidade de informação que você tem, isso é diferencial competitivo. Como é que vocês têm trabalhado com essas sopa de letrinha de machine learning, inteligência artificial? Traduz isso para o CFO na prática. Kleber, eu acho que a gente não precisa falar que dados é importante, né? Acho que está muito, é a tal da tendência que eu disse. Você está enxergando a tendência, não dá para ir contra ela, né? O que a gente tem feito aqui, Kleber, é mudar o nosso comportamento, né? O brasileiro, via de regra, ele não é, como profissional, preparado para isso. O brasileiro, via de regra, não tem uma sociedade formada muito mais na base estatística, na base matemática. O brasileiro, via de regra, ele, dado o baixo nível de competitividade, ele é menos exigido na capacidade analítica, né? Ele é menos exigido do ponto de vista de frequência, na necessidade de manipular dados para ir virando a coisa para a direita e para a esquerda. Quando a gente começou a ganhar uma dimensão muito grande, a gente entendeu que a inteligência artificial ela deveria ser acoplada na empresa. E dali para frente a gente começou a fazer um trabalho muito forte disso. Hoje a empresa tem cerca de 500 cientistas de dados, que é provavelmente uma das maiores, depois de instituições financeiras como Itaú, Bradesco e etc.,
provavelmente é a maior estrutura do Brasil, são 500 cientistas de dados. A gente mudou completamente a infraestrutura de dados da empresa. Então, a gente tomou a decisão, as decisões foram muito disciplinadas. Assim, primeira coisa que você faz, cara, você tem que trazer um data lake e 100% dos sistemas tem que estar integrado no data lake. Ah, mas tem um sistema ali que não é importante. Não existe essa hipótese. Data lake é data lake, ponto final. Então, 100%. Trabalho de arquitetura de dados de labeling violento. E na sequência, Kleber, eu acho que isso foi o mais importante. A gente deixou muito claro para a liderança da empresa a importância disso, o porquê disso. Trabalhamos isso, contextualizamos isso, comunicamos isso e viemos trabalhando fortemente com isso. Qual é o problema? A discussão de dados, machine learning, inteligência artificial, ela gera um bloqueio mental na maioria das pessoas, porque ela parece um negócio meio assim do outro mundo, né? Tipo, nossa, não vou conseguir fazer esse negócio nunca. Mas a realidade é que cada pessoa na empresa contribui para essa discussão de uma forma diferente. Você não precisa ser o cientista de dados para contribuir na inteligência artificial. Você pode ser, por exemplo, o que a gente chama de business translator, que é o cara que tem a capacidade de compreender essas coisas e ter a discussão com o cientista de dados, enxergar junto com ele os ângulos, né, para poder gerar inteligência artificial. Como é que a gente fez para fazer isso? A gente criou aqui uma figura, Kleber, que a gente chama de BADU, que é o Business Analyst Data Heavy User, né? Ou seja, pessoas que efetivamente trabalham com dados. E aí a gente criou uma certificação e a gente passou a certificar as pessoas. Então, por exemplo, hoje no meu time, eu tenho um time aqui de 250 pessoas na estrutura de finanças. Eu tenho outras estruturas na de finanças, legal, riscos, procurement, essa turma, são 250 pessoas. As 250 pessoas modelam em linguagem de dados. SQL é o que a gente usa aqui. Todas as pessoas. Por quê? Pô, Diego, mas as pessoas usam todos os dias SQL? Não. Mas você não necessariamente fala todo dia, porque você pode estar sozinho em casa e você sabe falar português. Você precisa saber se comunicar. Você precisa estar no mesmo nível de rotação do que as pessoas estão discutindo, como elas estão raciocinando. Quem aprende a trabalhar com SQL e deixa de trabalhar com Excel, por exemplo, aprende a falar com um cara que faz efetivamente os algoritmos dos teus modelos. Então, o time inteiro é assim. Então, hoje, por exemplo, no time de finanças, a gente já tem 3 modelos de machine learning feitos pelo time com os cientistas de dados. A gente já tem, por exemplo, e aí isso vai tendo outros desdobramentos. Né? Um desdobramento para mim que é super interessante é todas as vezes que você ganha a capacidade de trabalhar diretamente no banco de dados, ou seja, no nosso caso aqui usando o SQL, e você na sequência também aprende a trabalhar com outras ferramentas tipo Tableau, o que você ganha? Você ganha a capacidade de eliminar seus front-ends de terceiro. Então, o que tradicionalmente se faz? Você compra um sistema, 300 mil front-ends, aí você precisa mudar um campo. Aí você liga lá, leva 1 mês e custa $50 mil. Quando você ganha a capacidade de ir direto para o teu banco de dados, você faz o front-end, você não precisa mudar nenhum campo. Então, poxa, se o teu SAP tem lá uma certa formatação que não te agrada hoje, você consegue extrair a mesma coisa do SQL em 30 minutos. Você consegue modelar isso. E aí você ganha a capacidade de criar os seus front-ends, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, por exemplo, o nosso time de riscos, ele é 100% baseado em front-ends próprios. Ele muda a forma de enxergar as coisas, de operar o negócio de riscos dessa forma. E aí, onde é que... E estou falando aqui de finanças, né? Deixa eu ir para onde a gente está mais adiantado. O nosso time de logística, ele é 100% sentado em cima de machine learning. Não existe ninguém controlando logística, centro operacional, 150 mil entregadores entregando, 1.150 pedidos entregues por minuto no mês de novembro. Não existe isso para nós, pessoas. Existe machine learning. Não existe um ser humano, um único ser humano que vai lá e compreende a logística no dia, define preços no dia, altera a frota nos dias, balanceia a frota no dia. Não existe um ser humano que faz isso. É só machine learning. Pô, Diego, mas você acredita no modelo? Aí é uma outra discussão, aí é uma discussão de governança. Então, o que eu quero dizer no final é, a gente entrou de cabeça nisso porque a gente entende. É a mesma discussão do cloud. Se eu estivesse aqui discutindo com uma pessoa de machine learning, de dados, eu ia falar, cara, assim, como é que você está afastado dessa discussão? Não dá para estar afastado dessa discussão. Então, é um pouco do como a gente está se organizando aqui. Legal. E, Helena, o que eu tenho reparado aqui, tem vindo algumas... Assim, se for como vocês dois,
vocês começam a ter um entendimento de tecnologia grande. Ou seja, dá para ver nitidamente a profundidade que vocês, como CFO, a questão do estudo, a questão de capacitação. Do lado do CIO, esse entendimento de finanças, você acha que isso tem acontecido? Como é que você vê esse novo papel do CFO e esse alinhamento com o CIO? Acho que, assim, cada vez tem mais proximidade, né? Então, a gente também começa a trabalhar juntos para poder fazer... Eu acho que, assim, acho que do mesmo jeito, assim, tecnologia é meio, assim como finanças acaba sendo um output, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar mesmo para o negócio, né? Então, acho que essa que é a junção que a gente precisa fazer, trabalhar realmente em prol do negócio. Eu vou ter que entender por que a gente está usando esses sistemas, como usar, enfim, né? Então, como a gente trabalhar cada vez mais próximo de, né, usando todas essas ferramentas disponíveis, assim como o CIO também, né? Quem está ali no meio de tecnologia vai ter que entender qual é o resultado daquilo que eles estão criando, né? Então, assim, hoje a gente trabalha, assim, com sei lá, quem responde por, vamos supor, quando a gente vai projetar uma receita esperada no ano, a gente tem que trazer tecnologia para o meio dessa projeção, porque senão, se não tiver entrega de alguns projetos, por exemplo, a gente também não vai conseguir chegar naquele ponto desejado. Então, assim, isso aí tem que estar junto, mas cada vez mais pensar em conjunto no negócio e menos só em cada um no seu próprio silo, né? Então, acho que essa também é a outra... uma outra quebra de paradigma, né? Todos os dias, assim, a gente fala assim, desde trabalhar com squads, né? Com os squads. Então, assim, diferentes times trabalhando em conjunto. E hoje eu também tenho, assim, a gente coloca o squad de controladoria, sei lá, alguma coisa que a gente vai levar também pessoas da área financeira para trabalhar junto ali naquele racional do novo produto, para a gente desenvolver ali o ciclo financeiro daquela jornada ali também. A jornada financeira também tem que estar mapeada desde o início, para que a gente consiga também acompanhar muito mais os dados, a previsibilidade, se eu acompanhar a geração de receita ou das despesas, enfim, de cada um desses negócios e dos diferentes PNLs que a gente vai ter ali nas diferentes frentes de negócio, né? Então, acho que também muito... Tem que ser tudo junto, porque realmente a empresa hoje ela já é completamente interconectada, não existe mais a área de tecnologia trabalhando separada da área de marketing, que trabalha separada da área de finanças, né? Realmente a gente pensar no produto como um todo e todos estarmos ali conectados e com essa permeabilidade aí transversal por todas as áreas, né? Por todos os tipos de produto. Legal. E por uma questão de horário aqui, eu queria fazer uma última pergunta para vocês dois, que é assim, primeiro, brilhante a explanação. E que conselho vocês dão? A gente tem aí, é o que o Diego falou, a gente tem empresas em estágios diferentes, vivendo um desafio muito forte, que é o desafio da inovação, o desafio do que está ocorrendo nessa pandemia. Diego, que conselho depois... Helena, que conselho você dá para esse CFO que está nos escutando aqui e que está vivendo esse desafio? Olha, acho que o conselho que eu dou não é pegar o que a Helena e eu falamos aqui e falar, pô, eu tenho que fazer isso aqui amanhã. A Helena começou lá no D0 e eu comecei aqui no D0, mas é preciso começar esse D0. Sabe? E esse D0, ele é começado de forma simples mesmo, né? Ou seja, ele é começado com primeiro a organização da base de dados, achar os embaixadores que você tem no time, na empresa, que já tem capacidade de compreender isso e serem naturalmente, organicamente, pessoas que vão levantar essa bandeira. Isso falando sobre dados. Quando eu olho sobre cloud, eu acho que o grande conselho que eu daria é leitura. Tem que ler. Se você ler e entender para onde o mundo está indo, essa discussão vai fluir organicamente na sua cabeça. É claro que cada empresa tem sua realidade, tem seus custos, tem seus retornos, super respeito isso. Você não precisa fazer a melhor do mundo no primeiro dia. De novo, eu tive meu D0, a Helena teve o D0 dela. Então, acho que o ponto é, para as duas discussões que a gente falou bastante aqui hoje,
traz isso para o teu D0, mas começa o teu D0. E um dia você vai chegar no teu D1 e o teu D1 é muito parecido com o nosso, não tem muita diferença. Só que para a tua empresa, em termos de diferencial, em termos de agilidade, isso vai ter um efeito brutal. Brutal, brutal, brutal. Legal, Helena. Bom, eu complementando aí, para mim é muito em cima de... Bom, aproveite, né, para compartilhar, né, essa dor, discutir isso aí, não só pegar esse como um propósito da área de finanças, mas falar que a área de finanças também está on board nessa mudança, né, ou nesse contexto. E aí, aproveitar a inteligência coletiva, né, seja dentro de casa, seja, né, dentro da empresa ou fora, discussão com diferentes companhias em diferentes estágios, começar por um produto específico, de repente, né? Às vezes é muito assim, qual é a área de prestação de serviços que eu poderia, né? Assim, cada dia mais a gente tem visto, né? Mesmo as empresas que são de produtos, né? De bens, eles também pensando assim, como que eu posso prover um serviço a partir do que eu tenho, né? Então, às vezes, começar a testar isso, esse uso em alguma área separada e aí começar a ver como que isso aí afeta o dia a dia e como que a gente consegue ir adaptando para as demais áreas da companhia, né? Acho que isso aí também pode ser bem legal e começar a olhar para fora, né? Quem que está fazendo isso de forma diferente? E se a gente for pensar assim, não precisa ser alguém na mesma indústria, tá? Então, assim, a gente, durante o processo nosso, assim, de escala do Banco Inter e de criação do Inter, muita gente perguntava para a gente, mas em quem vocês se inspiram, né? Qual é o seu roadmap? Tem algum banco lá fora? Enfim, né? Já que a gente foi um dos pioneiros aí em bancos digitais, a gente falava assim, não, mas a gente viu em outras indústrias a tecnologia sendo usada para poder mudar essas indústrias. Então, por que o mesmo não pode ser feito na indústria de serviços financeiros, né? Então, acho que não necessariamente precisa ter já um roadmap, alguém para a gente imitar ou copiar, mas pensando em como que a gente pode ir implementando isso aos poucos e assim, e ir compreendendo cada vez mais. Então, bater papo, ver, né? Eu acho que estudar, né? Ler, ver filmes, enfim, hoje a gente tem uma infinidade de conteúdo disponível para que a gente possa ir tentando assimilar e testando primeiro em alguns produtos específicos ou serviços específicos, para depois escalar se for alguma coisa que realmente tá distante da realidade, né? Olha, eu não tenho como agradecer essa aula que a gente teve aqui durante essa manhã. Acho que foi brilhante o ponto que vocês trazem, os desafios que foi falado de a diferença entre as duas empresas, mas o contexto da sobrevivência. Acho que o que foi falado aqui é que a inovação é mandatória para a gente ter agilidade nesse novo modelo que está vindo, e isso daqui para frente é uma questão de realmente sobrevivência. O Diego comentou que não é uma questão mais se eu vou para a nuvem, é quando eu vou e como eu vou. O exemplo que a Helena comentou de capacitação, de se treinar, de olhar numa amplitude maior o que está acontecendo fora da sua indústria, tudo isso que é uma nova realidade. Essa nova realidade, ela tem essa proximidade de empresas como a nossa, que provê e pode ser esse grande habilitador dessa transformação para poder ajudar. Que o nosso objetivo hoje aqui foi dividir essas experiências, trazer como uma empresa, dizer que a gente tem todos os mecanismos necessários para o que os dois falaram, de começar pequeno, de seguir a jornada, de trabalhar na cultura da empresa para que isso seja um processo muito forte. E é isso que a gente pode trabalhar. Os dois comentaram que é importante a gente colocar isso no contexto de Brasil. Eu olho com uma ótica, eu tenho orgulho, na verdade eu tenho orgulho, eu falo muito com o João, Helena, que assim, quando a gente vê o que aconteceu no Banco Inter, aonde o Banco Inter está, a referência que passa a ser de um banco brasileiro, quando a gente vê o iFood, que é case internacional, que a gente está fazendo um evento essa semana onde o iFood está mostrando o que foi feito, ou seja, tudo isso
é possível ser feito. Todos os exemplos que a gente deu aqui são coisas que começaram há anos atrás e que hoje já são realidade. É isso que eu convido vocês a pensarem, a analisarem. E, de novo, o CFO é fundamental para essa jornada. Isso não é uma posição que o conselho tem que pensar para onde ir, ou o CIO que tem que trazer essa questão da inovação. Não, a responsabilidade é do CFO. A gente viu aqui com a Helena e com o Diego o quanto que eles estão embebedados dentro desse modelo e a importância que isso aconteça. Então, de novo, eu queria, em nome da AWS, em nome do IBEF, aí já passar para o Marcelo, agradecer a vocês, agradecer por esse momento e agradecer pelos negócios, porque vocês são 2 clientes fantásticos que a gente tem. Mas muito obrigado. Marcelo? Obrigado, eu que agradeço também a AWS, o Kleber, a Helena, Diego. Eu acho que o tema dessa live, a importância do CFO na jornada da transformação digital, é extremamente oportuno. Eu acho que, como o IBEF, né, Instituto Brasileiro Executivo de Finanças, o papel do CFO é importantíssimo nessa transformação digital. Vocês deram exemplos importantíssimos aqui das conexões que o CFO precisa ter, não só com a parte financeira, mas com as demais partes da empresa. Temos aqui o Diego como VP de estratégia, né? Uma coisa bastante interessante, né, Diego? Você está no mundo financeiro como CFO, tudo que envolve o CFO, mas também estratégia, o envolvimento, a Helena também está tendo essa experiência do CFO com relacionamento com o CIO, né? Eu acho que você tocou num ponto importante, Kleber, até que ponto o CIO está conseguindo também acompanhar o desenvolvimento que o papel do CFO teve durante essas últimas jornadas. Enfim, obrigado pelo bate-papo, foi um grande prazer tê-los aqui, viu? Obrigado mais uma vez. Grande abraço. Obrigada, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.